Tudo bem, alunos? Continuando o estudo aqui com o professor Matusalém. Espero aí o seu curtir e, se você puder, se inscreva no canal, vai dar esse apoio. Muito bem, continuando aqui, estamos estudando a matéria do 9º ano. Estou aqui na referência com o livro do professor Dante. Nós estamos estudando função, tá? No vídeo primeiro, para não ficar muito longo, eu falei aqui da relação de dependência unívoca entre duas funções e entre duas variáveis. No outro eu fiz esses exercícios e nesse vídeo eu vou fazer esses aqui. Então parei lá no 15, continuo aqui no 16. Se você não tiver esse livro, não tem problema. Segue aí que vai ser exemplo, né, para você fazer os exercícios do seu livro aí, da sua escola, tá bom? Então fala ali, ó. Um cabeleireiro cobra R$12 pelo corte para clientes com horário marcado e 10 sem horário marcado. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com horário marcado e um número variável de X clientes sem horário marcado. Letra A. Escreva a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número X de clientes sem horário marcado. Então é o seguinte, tem que pensar, o Q vai ser o seguinte, ele atende 6 já com horário marcado e cobra 12. E vai cobrar R$10 dos que ele não sabe, que chama de X. Então fazendo aqui, ele vai ganhar 6,72 mais 10 vezes X. Essa é a fórmula. Letra B. Qual foi o número de clientes atendidos em um dia que ele arrecadou 212? Então, se ele ganhou 212, vai ser 72 mais 10x. Aqui a gente vai descobrir o sem horário marcado. Ele já tem 6 aqui, viu? Não esqueça disso. Então, vai ficar 212 menos 72 igual a 10x. 140 é igual a 10x. Aqui ficou fácil. 10 vezes quanto dá 140? 14. Então, 14 foi o sem hora marcada. Como tem que somar com 6, que é os com horário marcado, então nesse dia ele atendeu 20 clientes. Tá? Então, responda a pergunta. C. Qual é a lei que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? O número de clientes vai ser 6, que é com horário marcado, que está dizendo que ele vem todo dia, mais X, que é o sem horário marcado. Ok? Beleza. Vou continuar aqui agora. Exercício 17. Quando eu tenho que dar uma paradinha para olhar para ver se está centralizado na câmera aqui. 17. Um fabricante vende parafuso a 80 centavos cada. Tá aqui. O custo total de um lote de parafusos é formado por uma taxa fixa de 40 mais o custo de produção de 30 centavos por parafuso. Beleza. Então nós temos aqui, ele vende 80 cada parafuso. Chamei de X a quantidade de parafuso. E o custo é 40 mais 30 centavos por parafuso. Vamos ver aqui. A. Qual é a lei que indica o custo total Y de um lote em relação ao número X de parafusos? Está aqui, só que em vez de C de custo, ele mandou escrever Y. Então é 40 mais 0,3 vezes X. Essa foi a letra A. Letra B. Quanto o fabricante arrecada na venda de um lote de 1000 parafusos? Então, letra B. Se ele vender 1000, vai ser 0,8 vezes 1000. Ele vai arrecadar R$800. Essa foi a letra B. Não, fiz errado. Essa foi a letra C. Pulei uma. A letra B, vou fazer aqui então, pulei, perdão. Qual é o custo de produção de um lote de 1000 parafusos? Substituindo ali o custo, o Y vai ser 40 mais 0,3 vezes 1000
o custo vai ser 340. Então o custo para fazer 1.000 é 340 e ele vende por 800. A, B, C, agora o D. Qual é o número de parafusos de um lote para que na venda o fabricante não tenha lucro nem prejuízo? Então, para que ele não tenha lucro nem prejuízo, o preço de venda vai ter que ser igual ao preço do custo. Então, é só fazer 0,8x é igual a 40 mais 0,3x. Trazendo para cá, 0,8x menos 0,3x é igual a 40. 0,5x igual a 40. Como aqui é 2, vamos multiplicar os dois lados por 2, tá? Aqui é meio, perdão. Aí vou multiplicar para virar 1. 2 vezes meio é 1, 1 vezes x é x, 2 vezes 40, 80. Então, se ele produzir 80 parafusos, ele não vai ter lucro nem... ele não vai ter lucro. Qual é o número de parafusos de um lote? Na venda, o fabricante não tenha lucro. Por quê? Por que eu fiz igualdade, né? Se o preço que ele vai vender vai ser igual ao preço que custou, então, se ele vendeu e pagou o custo, não sobrou nada para ele, então ele não teve lucro. E, se vender um lote de 200 parafusos, então o fabricante terá lucro ou prejuízo. Então, a gente sabe que com 80 ele não tem lucro nem prejuízo. Lógico, menos de 80 ele vai ter prejuízo, mais de 80 ele vai ter lucro. Então, como é um lote de 200, ele vai ter lucro, né? Então, o fabricante terá lucro ou prejuízo. De quanto será? Então, vamos ver. Se ele vender 200, vai ser 0,8 vezes 200, que vai dar 160 reais. E aí o custo vai ser 40 mais 0,3 vezes 200. Aqui vai dar 60 mais 40, 100. Então, se ele vendeu por 160 e o custo foi 100, o lucro vai ser um menos o outro, 60 reais o lucro. Tá vendo? Tranquilinho. 18. Em uma rodovia, um carro mantém média de velocidade de 100 km por hora. Então, a média é 100 km por hora. Cada hora ele anda 100 km. A. Complete a tabela a seguir que relaciona a medida de intervalo de tempo em horas e a medida da distância em quilômetros. Então tá ali a tabela T e D. Só para me complicar, porque eu tenho um probleminha eu misturo na minha cabeça aqui. Eu achava que era visual, mas não é auditivo. T e D para mim tem hora que cada um tem uns probleminha, né? Tem o mesmo som, aí tem hora que eu vou escrever, eu escrevo um e é o outro, eu não consigo diferenciar. Como eu cresci com isso no detectar lá quando eu era novinho, adivinha só, agora é bem difícil de arrumar. Então, se é 100 km por uma hora, então em uma hora é 100, meia hora é metade, 50. 1h30 vai ser 100 mais 50, 150. Em 2 horas vai andar 200 km, 2h30, 250 km, 3 horas vai andar 300 km. Bem fácil. Essa foi a letra A. Letra B. Letra B. Cada medida de intervalo de tempo corresponde a uma única medida de distância percorrida? Sim, ué. Quanto mais, eu vou nem escrever a justificativa, né? Mas quanto mais tempo passa, mais ele anda. Então, com certeza. C. Já inverti. A B, essa foi a C. Matusalém. Nem tudo ainda é cego ainda. A B fala: qual a grandeza foi calculada em função da outra? A distância está sendo calculada em função do tempo. Então, distância em função do tempo. Então, foi a letra A, B, C, fora de ordem aqui, né? E D.
Qual que é D? Qual é a variável dependente nessa situação? Dependente. A dependente é a distância. Qual é a variável dependente? Isso. E letra E, escreva a lei de formação. A distância, portanto, é 100 vezes o tempo. Olha lá. O tempo vezes 100. A gente acha a distância. Legal? Legal. Seguindo, aqui já usei, sempre usando a folha dos dois lados. De vez em quando eu consigo aí nas lojas de cópias, umas lá que deram errado, aí eu ganho as folhinhas. Gustavo é representante comercial. Ele recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma fixa no valor de 1.200 e uma variável correspondente a 7%, 0,07, sobre o valor total das vendas do mês. Considere S o salário e X o valor total de vendas. Letra A. Qual é a variável dependente? Dependente é a variável comissão. Olha lá, comissão, 2S mesmo. Comissão de 7%, né? Então, dependendo das vendas, né? Pode ser comissão. Não, a comissão não é variável, não. A comissão vai ser variável, mas na verdade é vendas. A vendas é que vai estar variando. Também, não é que está errado. Beleza, essa foi a letra A. Porque depende do quanto que ele vai vender, né? A justificativa. Isso. Letra B. Qual é a lei de formação? B. A lei de formação, o salário vai ser igual. Ele ganha 1.200 independente, se vendeu ou se não vender. Mais 7%, que é 0,07, vezes X, que é o número de vendas. C. Se no total de vendas no mês de setembro foi de 10.000, qual vai ser o salário dele? Então, o salário vai ser 1.200 mais 0,07 vezes 10.000, que vai dar 1.200 mais 700, que é 1.900. D. O salário de Gustavo varia de forma diretamente proporcional ao valor total de vendas que ele faz durante o mês? Não, não varia, né? Por conta dessa parte fixa aqui. Se fosse só comissão, seria diretamente proporcional. Mas como tem essa parte fixa aqui, então não permite que a variação seja diretamente proporcional. 20. Uma empresa que conserta televisores cobra uma taxa fixa de 40 pela visita e R$20 por hora de mão de obra. Considere o custo do conserto, considere C o custo do conserto e H o número de horas de trabalho. Letra A. Qual é a variável dependente? A dependente é o custo. Lá em cima eu errei. Aqui tá certo. Eu pensei na independente. Aqui, ó. Vocês voltam aqui. Errei, ainda bem que eu vi ainda. A dependente é o salário. É o salário. O salário depende das vendas. Mas não é possível. Tô meio dormindo. Então a dependente é o custo. O custo depende das horas. B. Qual é a fórmula matemática que representa essa função? Então o custo vai ser, quanto que cobra mesmo? 40 mais 20 por hora. Essa é a fórmula. Olha lá, o custo está dependendo. Aqui, olha lá, está de cara, eu não sei daqui. O salário depende da comissão. Ok? Então, tá aí esse exercício. Ok? E no próximo vídeo vamos falar notação por meio de conjuntos. Vamos para o próximo vídeo.